Ela surgiu da necessidade humana de resolver problemas e passar isso adiante para facilitar a vida. Ela foi construída e elaborada ao longo do tempo em diferentes partes do mundo. Existem evidências de quase 4.000 anos. Os antigos babilônios já possuíam uma noção algébrica. Eles faziam seus registros em placas de argila, mas é claro que eles não usavam os símbolos que usamos hoje em dia. Eles usavam a álgebra para resolver problemas por meio de regras, tipo receitas, escritas na forma de texto. Um pouco mais à frente, em outra parte do mundo, na Grécia, por volta de 250 d.C., um matemático chamado Diofanto de Alexandria, considerado por muitos como o pai da álgebra, começou a introduzir alguns símbolos para simplificar a escrita. A sua obra mais famosa, chamada Aritmética, um dos poucos registros que sobreviveu ao tempo, foi traduzida por muitos países, entre eles a França, pelo famoso matemático e cientista Pierre de Fermat, esse distinto senhor da foto. E não é a minha avó, é que ele estava um pouco gordinho. No mundo árabe, se destaca o trabalho do matemático persa Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. E não me peça para repetir o nome dele. Seu trabalho sobre álgebra, que data de 830 d.C. aproximadamente, e cujo título não me atrevo a pronunciar, refere-se a métodos usados para resolver equações. Dizem por aí que a palavra álgebra veio do título do seu trabalho. E então, no século XVI, um advogado francês chamado François Viet foi quem iniciou o uso de letras para representar quantidades desconhecidas, as chamadas variáveis e incógnitas. Conta-se que durante uma guerra entre França e Espanha, Viet decifrou um complicado código usado pelos inimigos para enviar mensagens. E por esse feito, foi acusado pelo rei da Espanha de ter um pacto com o demônio. Ao que parece, Viet estudava matemática por pura diversão. A álgebra, com todos os símbolos que utilizamos hoje, se concretiza com René Descartes, esse bonitão da foto aí, outro grande matemático e filósofo francês. Ele foi o responsável por introduzir muitos símbolos que usamos atualmente. Ok, queridos alunos, tá bom de histórias por hoje. Pronto, nós tivemos uma introdução desse contexto histórico da álgebra, que surgiu lá atrás, muitos anos antes da nossa existência de agora, para nos mostrar como a matemática já se fazia presente no contexto daquele povo de antigamente. E aí nós vemos a importância de se ter um ramo matemático que se estude um termo desconhecido. Então, é isso que nós vamos estudar agora. A álgebra que nos proporciona descobrir um termo desconhecido diante de uma sentença matemática. Então, agora eu vou apresentar para vocês o nosso material de apoio e nós vamos acompanhar toda a explicação e todo o desenrolar desse assunto por meio do material de apoio. Vocês conseguem visualizar o material aí?
Pronto, então nós vamos, esse é o nosso material de apoio, apresentar a vocês o material de apoio do nosso mini curso. Então vocês vão estar visualizando esse material todos os dias, de acordo com a aula correspondente. Depois eu vou disponibilizar no grupo e vocês podem ler com atenção e irem revisando esse conteúdo. Então nós estamos na nossa aula 1, que é a introdução à álgebra. Então, nós vimos no vídeo que surgiu dessa necessidade de se descobrir um elemento que até então era desconhecido. Então, a álgebra nasce dessa necessidade de criar novos símbolos para representar os números de quantidades desconhecidas e para realizar operações. Então, a álgebra surge na matemática diante desse contexto. Ah, Ellen, mas como assim? Eu ainda não entendi. Então, vamos seguir aqui no assunto, que vai ficar mais claro na cabeça de todo mundo. Então, a linguagem matemática não é composta apenas de números, mas de sinais, de regras e até de letras do nosso alfabeto ou do alfabeto grego. Essa linguagem é muito prática e, por isso, universal. Ou seja, a linguagem matemática que nós conhecemos, os números, os sinais, as regras, aquelas fórmulas, nós sabemos que se estendem não só aqui para a gente, mas para o mundo inteiro, porque essa é uma linguagem universal, onde nós podemos aplicar onde nós formos. Então, se eu compreendo esse conceito de álgebra aqui, eu posso carregar esse conceito de álgebra por onde eu for. Ou seja, se eu reconhecer um termo desconhecido diante de uma fórmula aqui, eu posso reconhecê-lo em vários outros lugares, porque a linguagem matemática ela é universal. Então, nós podemos transmitir uma ideia matemática de maneira clara e precisa, usando apenas símbolos matemáticos. Ah, mas o que são esses símbolos matemáticos? São as letrinhas desconhecidas, são os sinais que eu digo aqui, as operações, por exemplo, e nós vamos descobrindo um elemento desconhecido de álgebra usando esses sinais, usando regras, usando as formulazinhas. O que eu quero que vocês entendam agora é que a álgebra é esse ramo da matemática que vai utilizar uma letra para expressar números. Ah, não entendi. Como assim um ramo da matemática que utiliza letras para expressar números? Pronto. Então, quando nós temos uma sentença matemática, fiquem de olho nesse detalhe aqui, quando nós temos uma sentença matemática, nós temos uma operação. Por exemplo, eu tenho dois tipos de sentenças matemáticas que eu posso denominá-las de sentenças fechadas e sentenças abertas. Inicialmente, nós conhecemos aquele tipo de sentença, por exemplo, 5 mais 2 igual a 7. Pronto, nós temos uma sentença matemática. Por quê? Porque eu usei números, eu usei os sinais, o de adição. Por exemplo, usei 5 mais esse sinal de adição, mais 2, que é um número, igual esse sinal da igualdade, igual a 7, que é um número. Então, a gente vê aí que tem números e sinais, e isso forma uma sentença matemática. Então, eu tenho, nesse caso, do 5 mais 2 igual a 7, eu tenho uma sentença matemática fechada, porque eu conheço todos os valores presentes nessa sentença. Não tem nada desconhecido aí para mim. O 5 mais 2 igual a 7, uma sentença fechada. Conheço todo mundo, conheço o 5, conheço o mais, conheço o 2, conheço o igual, conheço o 7. Pronto, uma sentença matemática fechada. E agora, na álgebra, nós temos o tipo de sentença matemática aberta, porque tem um termozinho desconhecido na minha sentença. E esse termozinho desconhecido, a gente coloca lá uma letrinha, justamente aí onde a álgebra se encaixa, porque nós vamos utilizar uma letra para expressar um número. Número esse que até então eu não conheço. A álgebra utiliza letras para expressar números. Por quê? Porque essa letrinha vai me indicar um termo desconhecido. Não sei qual é, preciso descobrir.
Então, aqui no nosso minicurso, nós vamos aprender a identificar uma expressão algébrica. Como assim ela é uma expressão algébrica? Uma expressão, nós reconhecemos uma expressão matemática, vocês conhecem com certeza. O que é uma expressão matemática? O que é uma sentença matemática? Ali, onde é aquela que eu tenho números, que eu tenho sinais, que eu tenho símbolos. E aqui nós vamos estudar as expressões, sentenças matemáticas algébricas, no sentido de que nós estaremos usando letras para expressar números. Visualizem aqui esse fique de olho que eu estou marcando aqui para vocês. As sentenças abaixo são chamadas de sentenças abertas. Por que abertas? Porque nelas eu tenho um termo desconhecido. Quem é o termo desconhecido aqui nessa primeira sentença? Na primeira sentença, onde eu tenho 4 mais x mais 8 igual a menos 12. Reconheci de cara que é uma sentença aberta. Uma sentença aberta por quê? Porque nela tem um termo desconhecido. Termo desconhecido aqui que eu chamei de x. Chamei de x porque eu quis chamar, não necessariamente deveria ser o x. Coloquei x porque eu não conheço quem é esse elemento. Entendido? Entendido essa parte? O que é essa álgebra? O que é uma sentença matemática? E por que uma expressão algébrica é uma sentença matemática aberta? Entendida essa parte? Podemos seguir? E os outros? O Davi me falou que entendeu. E os outros? Podemos seguir? Eu só vou seguir se todo mundo tiver entendido. Posso? Vou confiar no silêncio de vocês e vou seguir, certo? Pronto. Se alguém não entendeu, eu vou falar novamente. A álgebra vai usar as letras para expressar os números. Números esses que são desconhecidos até então por mim. Por isso que eu usei uma letra lá no lugarzinho dele, já que eu ainda não sei quem é. Então, esse tipo de sentença é chamada de sentença aberta porque nela eu tenho um elemento para me descobrir. E detalhe importantíssimo. Detalhe importantíssimo. Ok, Mayara. Detalhe importante. Esse númerozinho que eu não conheço, nós chamamos de incógnitas. Ou seja, não conheço, não sei quem é, não sei do que se trata. Então, é uma incógnita para mim. Então, nós vamos atrás de descobrir quem é esse termo desconhecido. Então, essa parte inicial, nós precisamos reconhecer o quê? A álgebra como aquela parte da matemática que utiliza letras para expressar números. Nós estamos muito acostumados a ver uma continha ali, reconhecer todos os números, reconhecer todos os sinais e resolver. E nós precisamos também lidar com esses termos desconhecidos, porque eles são muito presentes no nosso dia a dia. No vídeo introdutório, a gente viu sobre isso. Então, seguindo aqui, nós temos expressões algébricas literais e seu valor numérico. Agora, nós já vamos começar a destrinchar todo esse conteúdo de álgebra. E, para isso, nós precisamos reconhecer o que é uma expressão algébrica. Sendo bem direto, e uma expressão algébrica é uma expressão matemática onde eu vejo letras. Pronto. Vi uma expressão matemática com letras lá pelo meio do número, pelo meio dos sinais. Vi uma letra, expressão algébrica. Entendido? Vi uma letrinha no meio de uma expressão matemática ali, eita, meu Deus, é uma expressão algébrica. Vocês têm que sair desse mini curso sabendo reconhecer essa expressão algébrica. Combinado? Então, coloquei aqui um você sabia? Informação importante. As expressões algébricas literais
além de serem muito utilizadas na matemática e na geometria, também se fazem presentes na física e em grande parte das disciplinas exatas na forma de fórmulas, ou seja, não é só na matemática, não é só na geometria que aparecem essas letras no meio dos números, esses termos desconhecidos. Não, se aplicam em várias outras situações. E isso é importante que a gente saiba, que na hora que a gente veja isso em outros lugares, nós possamos identificar que é uma sentença matemática algébrica, que é uma expressão algébrica. Seguindo. Expressão algébrica literal. Lembrando, expressão algébrica é o quê? Uma expressão que tem letras ali pelo meio. Expressão algébrica literal é uma expressão matemática que contém números e letras, ou apenas letras. E seu valor numérico é o resultado obtido nas operações efetuadas, depois de substituirmos as letras pelos números que elas representam. Eita, ela, entendi nadinha que tu acabou de ler. Pois bem, vamos por parte. Expressão algébrica literal é a expressão matemática que contém números e letras. Pronto, todo mundo já tinha entendido isso. Beleza, entendemos o conceito dessa expressão algébrica. O que é que nós vamos querer saber depois? O que é um valor numérico? Ah, Ellen, o que é esse valor numérico? Resultado obtido nas operações efetuadas depois de substituirmos as letras pelos números que elas representam. Ou seja, eu vou atrás de descobrir quem é esse termozinho desconhecido bem aqui de uma expressão algébrica. Quando eu descobrir quem é ele, eu vou colocar o valorzinho que ele representa e vou encontrar um resultado. Esse meu resultado que eu encontrar é o valor numérico. Entendido essa parte? Entendido? Podemos seguir? Ou eu repito? Podemos seguir. Então, vamos. Eu estou confiando em vocês. Nós vimos a parte da expressão algébrica literal e vimos o valor numérico. Beleza. Então, onde que nós vamos encaixar esses conceitos e como que eu vou reconhecer? Como que eu vou reconhecer uma expressão algébrica, um valor numérico, numa situação, problema do meu cotidiano? Então, a expressão algébrica traduz para a linguagem matemática alguns fatos do nosso cotidiano. Então, nós vamos agora ver onde que a gente aplica esse caso da expressão algébrica, de que forma nós vamos transformar isso. Então, esse primeiro exemplo aqui, que me diz assim, a idade de Pedro daqui a 6 anos. A idade de Pedro daqui a 6 anos, mas eu nem sei a idade de Pedro. Como que eu vou saber a idade de Pedro daqui a 6 anos? Então, aí vai surgir uma sentença matemática algébrica. Aí eu vou montar a minha expressão algébrica. Por quê? Porque eu não sei a idade de Pedro. E eu preciso descobri-la para mim poder responder qual que vai ser a idade de Pedro daqui a 6 anos. Não é isso? Então, se eu não sei, eu vou colocar uma letrinha lá no lugar, porque vai simbolizar o meu termo desconhecido. Quem é o meu termo desconhecido? A idade de Pedro. Eu não sei qual é. Então, vou denominar a idade de Pedro, que eu não sei qual é, de P. Então, a idade de Pedro daqui a 6 anos é P. A idade dele agora, que eu não sei qual é, mais 6. A idade de Pedro daqui a 6 anos é P. A idade dele agora, que eu chamei de P, que eu não sei qual é. Por isso que eu coloquei uma letra, porque é um termo desconhecido, mais 6.
Deu para entender essa parte, esse detalhezinho importante, que o meu termo desconhecido é aquilo que eu quero descobrir. Então, eu vou colocar uma letrinha ali, porque eu não sei do que se trata. É justamente essa letrinha que eu quero descobrir. Então, nós vamos aplicando esses conceitos dessa expressão algébrica que mistura números, letras, sinais, aplicando dessa forma. Entenderam esse conceito de que se eu não conheço, eu vou pegar uma letrinha ali, colocar e ir em busca de achar o valor dessa letrinha. Entenderam isso? Podemos seguir? Estou esperando vocês falarem. Podemos? Pronto. Opa. Consegue visualizar aqui normal? Eu vou continuar nos exemplos. Ó, a metade da idade de Pedro. Como que eu vou traduzir isso? Uma pessoa me falou a metade da idade de Pedro. E aí eu não entendi, Ellen. A pessoa chegou para mim e falou a metade da idade de Pedro. E aí eu fiquei sem entender. Pronto, você vai pegar isso e traduzir para uma linguagem matemática. A pessoa só te falou, só chegou e disse a metade da idade de Pedro. E aí eu quero que você transforme para mim isso em linguagem matemática. Como? Já sei o quê? Que tem um termo desconhecido. Por que tem um termo desconhecido? Porque eu não sei qual é a idade de Pedro. Então, a idade de Pedro eu vou chamar de P, porque ela é desconhecida para mim. E a metade dessa idade quer dizer o quê? Que é metade do valor dessa idade do Pedro, vou colocar aqui dividido por 2. A metade da idade de Pedro. P, que eu não conheço, metade dividindo aqui por 2. Entendido esse conceito? Me falaram o quê? Metade da idade de Pedro. Beleza, não sei qual é a idade de Pedro. É um termo desconhecido para mim, é uma incógnita. E aí, vou chamar isso de P, colocar sobre metade, porque o que eu quero é saber a metade. Certo? Seguindo, a idade de Pedro, 20 anos atrás. Olha só, continuo sem saber qual a idade de Pedro, e é isso 20 anos atrás. Então, a idade de Pedro desconhecida para mim, então eu chamo de P, 20 anos atrás, ou seja, vou voltar 20 anos. Se eu estou voltando, é menos 20, dos 20 anos atrás. Idade de Pedro, uma incógnita para mim, chamo de P. Ah, Ellen, mas eu não quero chamar a idade de Pedro de P. Eu quero chamar a idade de Pedro de X. Pode ser. Aqui é só uma questão, porque idade de Pedro a gente bota um Dzinho. Mas poderia colocar um X também, porque é um termo desconhecido. Eu posso chamar de qualquer letra. É só para questão de identificação aqui. Eu estou atrás dessa idade de Pedro. Idade de Pedro, 20 anos atrás, coloco o P, que é o termo desconhecido, é a incógnita, é aquilo que eu não sei o que é ainda, e subtraio menos 20. Entendido? Vou seguindo. O quadrado da idade de Pedro. O que é um quadrado? É um número 2 vezes. O número, ou seja, o que é esse quadrado da idade de Pedro? Continuo sem saber a idade, chamo ela de P. O quadrado da idade de Pedro é P ao quadrado, ou seja, P vezes P. O P 2 vezes. O quadrado, sempre que disser assim, o quadrado de alguma coisa que eu não sei o que é, vou colocar
uma letrinha lá representando e elevar essa letrinha a 2, porque eu sei que o quadrado é o número multiplicado 2 vezes. Aqui, o que nós estamos fazendo? É importante que vocês reconheçam. O que nós estamos fazendo assim? É reconhecendo que o quadrado da idade de Pedro é P ao quadrado. Nós estamos traduzindo uma expressão algébrica para a linguagem, traduzindo um contexto do nosso cotidiano para a linguagem matemática. É a raiz quadrada da idade de Pedro. Raiz quadrada, nós temos aqui a raizinha, sabemos que aqui, mesmo que não apareça, tem um 2 subentendido e o P lá dentro. Ou seja, a raiz quadrada da idade de Pedro. Não sei qual é a idade, está me pedindo a raiz quadrada dessa idade desconhecida, então coloco o Pzinho lá dentro da raiz. Ou seja, sempre que nós tivermos situações, problemas do nosso cotidiano, que nós não sabemos, nós não reconhecemos os termos que estão nos dando, nós vamos colocar uma letrinha lá substituindo aquele termo que nós precisamos encontrar. Então, a partir de agora, nós vamos ver que vai aparecer número misturado com letra, com sinais e tudo mais, e aí nós vamos ter as expressões algébricas. Buscando o quê? Encontrar o valor desse termo desconhecido. Por isso que agora nós vamos reconhecer o que são os termos de uma expressão algébrica. Seguindo, cada termo algébrico é formado por uma parte numérica, que chamamos de coeficiente numérico, e uma parte literal. Como assim? Não entendi. Vamos aqui olhar o exemplo para poder reconhecer. Nós temos 6 vezes A vezes B ao quadrado. Um primeiro termozinho aqui. Primeiro termo, vamos olhar para cá. Primeiro termo, 6 vezes A vezes B ao quadrado. Nós temos o quê? Nós temos número e nós temos letras. E aí, como que eu vou saber reconhecer o que é cada um? Vou analisar com calma, vou ver direitinho. Se aparecer um número com a letrinha aqui pertinho dele, eu vou ter o quê? Um termo da expressão algébrica. Esse nosso primeiro termo aqui é formado pelo número, nós chamamos o quê? De coeficiente numérico, e pelas letras, que são a parte literal. Guardem esse conceito. Tenho uma parte numérica, o número que acompanha aqui, o coeficiente, e nós temos as letras, a parte literal aqui. Só olhar e analisar. O número, coeficiente numérico. As letras que estão aqui acompanhando são a parte literal. O segundo termo da minha expressão algébrica, analisando o quê? Eu tenho uma expressão algébrica aqui, por quê? Porque eu tenho números e letras e os sinais, todo mundo junto, formando uma expressão algébrica. Então, meu primeiro termo tem um coeficiente numérico e tem a parte literal. E o segundo termo também tem coeficiente numérico e parte literal. Ah, mas como é que eu vou saber quem é quem? Vou gravar o conceito de que o coeficiente numérico é o número que está aqui acompanhando as letras. Então, meu coeficiente numérico é quem? No segundo termo, 4. E a parte literal, C ao cubo vezes D. Essa é a minha parte literal. Então, descendo aqui, nós temos mais exemplos. De que forma eu vou identificar? Uma coisa importante, antes de eu seguir. Ver isso bem daqui que eu estou gravando aqui para vocês, destacando, é ouvir que tem uma sentença matemática. Beleza, por que tem uma sentença matemática? Porque tem aqui os números, aqui a operaçãozinha. Beleza, uma sentença matemática. Reconheci que é uma sentença matemática algébrica. É uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem números e letras e as operações. Então, vi a letrinha ali pelo meio, sei que é uma expressão algébrica. E aí, eu sei que ela é formada por termos.
Como assim, termos? Olha as partezinhas aqui dela, ó. Primeiro termo, operaçãozinha, beleza. Segundo termo. Identifiquei, que é uma expressão algébrica. Beleza. Vou caçar quem? Os termos. Primeiro termo, segundo termo. Ah, Ellen, mas se eu tivesse só 5x, ia ser uma expressão algébrica só com um termo, porque só tinha 5x. Lembrar o quê? O que compõe um termo algébrico? Um termo de uma expressão algébrica é o coeficiente numérico e a parte literal. Sempre para me identificar um termo de uma expressão algébrica, eu vou ter que ter o coeficiente numérico e a parte literal. Voltando aqui para os exemplos. Tem o quê? Um termo, outro termo. Primeiro exemplo. Quem é o meu coeficiente numérico no primeiro exemplo? Vamos lá. Agora eu quero ouvir vocês. Quem é o meu coeficiente numérico no primeiro termo do primeiro exemplo? Vocês podem ligar os microfones. No primeiro exemplo, nós temos 2x mais 2t. Temos dois termos de expressões algébricas. Então, no primeiro termo, quem é o coeficiente numérico? Quem é? O 2. Falou assim na dúvida, o 2, né? Ó, o Davi falou o 2, o 2. Quem é o coeficiente numérico desse primeiro termo aqui? É o número que está acompanhando o termozinho o x aqui que eu não conheço. Então, o coeficiente numérico do primeiro termo da minha expressão algébrica é o 2. Coeficiente numérico. Falou em coeficiente. Ó, uma dica importante. Falou em coeficiente numérico, eu vou lembrar de quem? Do número que está lá acompanhando a letra. E o que restou foi o x. Essa letrinha que me restou aqui é a parte literal. Então, no primeiro termo, meu coeficiente numérico é o 2. Coeficiente numérico, o número que está acompanhando o termo desconhecido. E minha parte literal é o termo desconhecido, aquilo que eu não sei o que é, o x, nesse caso. Beleza. Identificamos o coeficiente numérico no primeiro termo da expressão. Vamos lá para o segundo termo. Quem é o coeficiente numérico? E quem é a parte literal? Lembrar que coeficiente numérico, o número que está acompanhando a incógnita. E a parte literal, a incógnita. Vocês conseguem identificar isso? Se ainda não conseguem, avisem para a gente dar uma revisadinha de novo. Vou confiar nas meninas que disseram sim. Ok. Pronto. Segundo exemplo. Tem o quê? Tem uma expressão. Olha, já vi aqui que tem número e letra misturado. Então, eu tenho uma expressão algébrica. Beleza. Numa expressão algébrica, eu tenho os termos. Aqui eu tenho quantos termos? Ó, lembrar que um termo é formado pelo coeficiente numérico e a parte literal. Então, um termo com o seu coeficiente aqui, 3, e sua parte literal, a, b ao quadrado. Pronto, um termo aqui. Beleza. Aí aqui a operaçãozinha de adição. E mais um termo, b ao cubo. Eita, Eli, mas b aí eu não estou vendo um coeficiente numérico. E agora, quem é o coeficiente numérico? E aí, quem é o meu coeficiente numérico aí? Para ser o termozinho, eu tenho que ter o coeficiente numérico e a parte literal. E agora, como é que eu vou descobrir?
Aí nós vamos lembrar daquele conceito de que se tá a letrinha aqui sozinha, é como se tivesse umzinho na frente, não é isso? Tem só ali o b ao cubo. Então, isso significa dizer que eu tenho 1b ao cubo. Importante que todos aqui saibam reconhecer isso, viu? De que aqui é como se tivesse 1. Então, primeiro termo, quem é meu coeficiente numérico? 3, que é o valor, é o número que está acompanhando a incógnita daqui. Então, aqui no primeiro termo, quem é a minha parte literal? AB ao quadrado. É o que eu não conheço, é aquilo que eu quero descobrir. São as letras que estão aqui. Podemos seguir? Aqui, no segundo termo, eu não tenho nenhum número aqui, mas eu sei que isso significa que eu tenho 1b3 ao cubo. Então, meu coeficiente numérico desse segundo termo, dessa expressão, é 1. E quem é a parte literal? São as letras, é a letra, aquilo que eu não sei ainda quanto que vale. Então, minha parte literal desse termo aqui é b. B ao cubo. Dá para seguir? Posso seguir? Se quiserem que eu repita mais uma vez, pronto. Vamos seguir. Agora, eu tenho o quê? Uma expressão algébrica maior. De cara, eu vi que ali tem mais coisas do que eu estou acostumada a ver. Eita, e agora? E agora que eu identifiquei que é uma expressão algébrica, eu vou aplicar os meus conhecimentos ali. Eu tenho o quê? 3 termos. Eita, 3 termos. Por quê? Ó, 1, 2, 3. Pronto. Vamos lá. Analisando cada um separadamente. 5AB. 5AB. Qual é meu coeficiente numérico? Vou olhar para identificar qual o número que está acompanhando aqui essa letra. Identifiquei. Quem é? O 5. Exatamente. O 5. Então, o 5 é o meu coeficiente numérico desse termo aqui. Pronto. Identifiquei o coeficiente numérico. E agora, vou identificar a parte literal. Quem é minha parte literal? As letras. São os meus termos desconhecidos. Então, desse primeiro termo, minha parte literal é AB. Entendido? Pronto, tenho aqui 5AB menos. Vamos agora para o segundo termo. Segundo termo, que tem que ter também meu coeficiente numérico e minha parte literal. Quem é meu coeficiente numérico nesse segundo termo? É o número que está acompanhando aqui a letrinha. Quem é ele? 3. Pronto, identifiquei. Tá muito bonzinho esse negócio. Já vi aqui o número, já sei que ele é o coeficiente numérico. Pronto, ótimo. O que é que me restou? A minha parte literal. As minhas letras, aquelas que eu não conheço ainda. Beleza. Identifiquei já o primeiro e o segundo termo. Vou identificar agora os termos. Vou identificar agora os termos daqui, do último, a parte que me restou. Vou identificar quem é o quê desse meu último termo aqui. Quem é o meu coeficiente numérico? Eita, eu estou vendo só letra. Estou vendo que nesse último termo bem aí só tem letra. E agora? Se não me apareceu nenhum valorzinho bem aqui, só tem o quê? De longe eu vejo que só tem 1A ao quadrado. Então, esse 1zinho ali está escondido. Então, esse 1A ao quadrado ali, o 1 que está acompanhando, é o meu coeficiente numérico. Beleza? Não tem um aqui, mas eu subentendo que ele tá, porque eu só tô vendo 1A ao quadrado ali, não tem mais nada. Beleza, o 1 é meu coeficiente numérico. E a parte literal? É a parte que eu não conheço.
É aquilo que eu não descobri, é a minha incógnita. Pronto. A ao quadrado. Entendido? Entendido essa parte de reconhecer quem que é o coeficiente numérico e quem que é a parte literal. Olhei para o termo, identifiquei o quê? Que tem um número ali, acompanhando as incógnitas. Esse número é o meu coeficiente numérico. E as letrinhas que eu não conheço, o que sobrou ali, que está tudo desconhecido, são a minha parte literal. Beleza, essa parte? Podemos seguir? Pronto. Eu vou deixar esse último exemplo para que vocês respondam aqui no bate-papo, no chat, quem é o meu coeficiente numérico e quem é a parte literal. Analisem esse exemplo aqui, esse 1 sobre 6 mn ao quadrado. Analisem isso daqui e me digam lá no chat quem é o coeficiente numérico e quem é a parte literal. Vou dar 2 minutinhos para vocês me responderem lá no chat. Observem aqui, ó. Observem esse exemplo. Pronto, conseguiram identificar, vou aqui no bate-papo. Pronto, coeficiente, ó, a Mayara disse pra gente, e o Davi tá dizendo aqui também, que o coeficiente numérico é 1 sobre 6. Vocês concordam? E que mn ao quadrado é a parte literal. E aí, bora olhar de novo. Coeficiente numérico é o quê? Ó, a parte numérica é o coeficiente numérico, ó, tá bem aqui. Parte numérica, coeficiente numérico. Olhei aqui, por exemplo, quem é aqui a parte numérica? 1 sobre 6. Pronto, tem uma resposta. Quem é o meu coeficiente numérico aqui? 1 sobre 6. Beleza, identifiquei coeficiente numérico. O que é que me restou? Esse mn ao quadrado. Então, o mn ao quadrado é a minha parte literal, são as letras, aquilo que ainda é incógnita para mim, aquilo que eu não descobri. Então, identifiquei os termos, identifiquei cada detalhezinho aqui que me deu esse exemplo. Identifiquei o quê? Que 1 sobre 6 mn ao quadrado é uma expressão algébrica que ela me dá um coeficiente numérico e uma parte literal. Entendido esse conceito de coeficiente numérico e parte literal? Entendido? Entendido. Beleza. Vou fazer uma repaginada do que a gente ouviu até aqui. Beleza. Nós ouvimos o quê? Que a álgebra nos permite conhecer, nos permite estudar, nos permite compreender essa mistura de letras e números. Ou seja, eu vou estar utilizando uma letra para expressar um número. Por que, Ellen, que eu vou utilizar uma letra para expressar números? Porque eu não sei o valor. Eu preciso descobrir o valor que essa letra está simbolizando para mim. É um termo desconhecido, é uma coisa que eu quero descobrir, mas que eu ainda não sei como. Então, eu vou denominar ali de certa letrinha para que eu possa descobrir. Então, a álgebra vai me permitir esse estudo que utiliza letras para expressar números. Beleza. Nós entendemos o quê?
que nós temos as sentenças matemáticas. As sentenças matemáticas são aquelas que possuem os símbolos matemáticos, não é isso? Possui os números, possui os sinais, possui aquela igualdade ou desigualdade, aquele maior que, menor que. Isso é uma sentença matemática. Só que aí aparece as sentenças matemáticas que botam as letras pelo meio. E aí eu vou ter onde vão surgir as expressões algébricas, porque eu vou ter as chamadas sentenças abertas. Abertas, sentenças abertas, como assim? De novo, sentença aberta é aquela que no meio dela eu tenho um termo desconhecido, que no meio dela eu tenho uma incógnita, que no meio dela tem uma letrinha ali simbolizando que eu não sei que valor é esse, mas que eu quero descobrir. Pronto. Aqui, x menos 16 igual a 45. Eita, identifiquei o quê? Tem álgebra bem aqui, olha. Misturou letra e número. Álgebra. Eita, estudei lá no mini curso. Pronto, uma sentença aberta. Por quê? Tem um termo desconhecido aqui pelo meio. E aí que eu vou buscar encontrar esse termo. E depois nós vamos desenvolver isso. Encontrar esse valor do termo desconhecido. Ó, aqui, esse termo, o sinalzinho aqui, outro termo, enfim, seguindo. Mostrou-nos que nós temos uma sentença aberta. Beleza. E aí vem lá as expressões algébricas literais. O que são essas expressões algébricas literais? São as expressões, expressão matemática que contém números e letras. Nunca mais eu vou errar que uma expressão algébrica literal é uma expressão matemática que mistura o quê? Números e letras. Toda vez que eu ver uma expressão que tem essa mistura de números e letras, eu vou saber que ali é uma expressão algébrica literal. Beleza. E o resultado que eu vou encontrar dessa expressão algébrica literal é o meu valor numérico. Mais adiante, nós vamos resolver exemplos que nos trazem isso daqui, mais um passo de cada vez. Então, reconhecer o quê? Que uma expressão matemática que mistura números e letras é uma expressão algébrica literal. E o que o resultado dessa minha expressão algébrica é o meu valor numérico. Nós vimos também os exemplos onde a gente emprega a questão do transformar para a linguagem matemática, ou seja, transformar em uma expressão algébrica aquilo que é fato do nosso cotidiano. O que é fato do nosso cotidiano. Vimos esses exemplos aqui da idade de Pedro. Ah, mas eu não quero nem saber desse negócio da idade do Pedro. Eu quero saber... eu quero saber, por exemplo, a idade da Ellen daqui a 5 anos. Seria esse mesmo caso aqui. Eu ia colocar o quê? Um Ezinho aqui, que seria o meu termo desconhecido, que é a minha idade que vocês não conhecem. Colocaria um E aqui, mais 5, que é daqui a 5 anos. Ah, não, mas eu quero saber a idade do Davi 3 anos atrás. Então, a idade do Davi é o meu termo desconhecido, vou chamar de D. 3 anos atrás é o quê? 3 anos voltando. Então, D menos 3, que é 3 anos, ou 3 dos 3 anos atrás. Então, bastou uma pessoa me dizer o quê? Que queria saber a idade do Davi 3 anos atrás. Aí, eu fiz o quê? Traduzi isso para uma linguagem matemática e montei a minha expressão algébrica. Como que ficou? D menos 3. Então, é dessa forma que a gente vai encaixando na expressão matemática aquele termo que nós não conhecemos ainda. E a álgebra vai nos ajudar nisso. Beleza. Depois, nós conhecemos o quê? Os termos da expressão algébrica. Então, nós vimos o quê? Que para formar um termo, nós temos que ter coeficiente numérico, que é o quê? A parte numérica, o número que está acompanhando o meu termo desconhecido. Quem é o meu termo desconhecido? É a partezinha formada pelas letras, é a parte literal. Então,
os termos das expressões algébricas, eles se distribuem dessa forma, são montados dessa forma, coeficiente numérico mais parte literal. E não tenham medo de arriscar no sentido de que, será que é mesmo esse 1 sobre 6? Será que essa fraçãozinha aí, essa divisão, que está representando mesmo meu coeficiente numérico? Pronto, você vai lembrar do conceito. O que é o conceito desse coeficiente numérico? A parte numérica que está acompanhando. Então, pronto. Beleza, entendido. A parte literal são as letras, aquilo que eu não conheço. Pronto. Entenderam esse conceito? Entenderam esse conceito, essa parte introdutória de como são montadas, de como são estruturadas as nossas expressões algébricas? Pronto. Pronto. Então, nós vamos seguir mais um pouquinho. Olha, e agora nós vamos entrar mais a fundo nessa temática desses aspectos que a álgebra nos proporciona. Então, nós vamos conceituar monômios. Não sei se alguém aqui que está presente na nossa aula já é familiarizado com esse conceito de monômios, mas nós vamos agora ver essa parte. Essa parte de monômios, ela é bem introdutória do nosso assunto, então a gente vai ver aqui nesse conceito de monômio a aplicação daquilo que é uma expressão algébrica, aquela reconhecer, né? Distribuir isso. Então, um monômio, guardem bem esse nome, que esse nome vai ser muito útil na vida estudantil de vocês, na área da matemática. Nossa, vai aparecer. Então, se preparem, principalmente aqui no nosso minicurso. De vez em quando a gente vai soltar esse monômios por aqui. Então, o que é? Um monômio ou termo algébrico. Olha, um monômio ou termo algébrico. É uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico. Isto é, por letras e números. Como assim, Ellen? Um monômio é aquele mesmo termozinho algébrico que a gente viu bem aqui. Monômio, um termo algébrico. Aí o que eu me lembro? Que o termo algébrico é composto pelo quê? Por um coeficiente numérico, a parte numérica, e por uma parte literal. Monômio é um termo algébrico. Sim, um termo algébrico. Um termo algébrico. Olha que a gente tinha dois. Estão vendo aqui? O primeiro e o segundo termo. O monômio é o quê? Um desses. Isso aqui é um monômio, isso aqui é outro monômio. Um termo algébrico. É uma expressão algébrica inteira composta por uma parte literal e um coeficiente numérico. Isto é, por letras e números. Ou seja, o monômio é a expressão algébrica definida pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Olha, ela é multiplicação. Onde foi que tu achou essa multiplicação aí? Olhando bem aqui os exemplos, eu tenho o quê? Que eu tenho 6x. Aqui não tem nenhum sinalzinho me dizendo nada, mas eu sei que aqui é 6 vezes x. Por isso que fala que monômio é a expressão algébrica definida pela multiplicação entre o coeficiente, que é o coeficiente aqui no 6x, 6. Multiplicação dos 6 com a parte literal. Quem é a parte literal? É a parte que eu não conheço, é a incógnita. O termo desconhecido é a letra. Então, multiplicação do 6 vezes x. 6 multiplicado por x. O outro isso aqui, isso aqui é um termo algébrico, só ele, só a parte, o coeficiente numérico e a parte literal. Beleza, aí eu tenho o quê? Que é um monômio. Um termo algébrico, um termo só, formado pelo coeficiente numérico e pela parte literal, nós chamamos de monômios. Beleza, o outro exemplo. Também que é um monômio. O termozinho algébrico formado pelo 4, que é o coeficiente numérico, e AB, 4 vezes AB. Ou seja, 4 vezes aqui a minha parte literal, AB. Tem o quê? Um coeficiente numérico, 4, e a minha parte literal.
o coeficiente numérico multiplicado, multiplicando aqui a parte literal, tenho o meu monômio. Só um termozinho, só ele aqui. Só o bichinho aqui, só ele. Não tem mais ninguém interferindo. Só um termo. Então, monômio. Outro monômio aqui. Quem é minha parte, meu coeficiente numérico? 10, 10. Quem que é minha parte literal? X ao quadrado, que é justamente a letrinha lá, que eu não sei quem é, que é justamente a minha incógnita. Pronto. Coeficiente numérico multiplicando 10 vezes x ao quadrado é o meu monômio. Só um termozinho aqui. Pronto. Tem outro monômio bem aqui. Lembrar que sempre que tiver o quê? O coeficiente numérico, o meu valor numérico, multiplicando aqui com as letrinhas, só essa parte aqui, só esse termo, um termo único, é o meu monômio. Se estiver somando com outros termos, aí já é outra coisa. Tem que estar sozinho, tem que estar unicamente, exclusivo, só eles, para ser o monômio. Então, nesse monômio aqui, nós temos o quê? 40 como o coeficiente numérico, e nós temos x, y, z como parte literal, certo? 40 vezes x, y, z. 40, coeficiente numérico, parte literal, as letrinhas que me restaram ali. Beleza, mais um monômio bem aqui. Como é que eu sei, Aline, que é um monômio? Ó, ele é unicamente aqui, ó, sozinho, composto com seu coeficiente numérico de boa e composto com sua parte literal. Beleza, os dois aqui multiplicando, pronto. 30 vezes ABC, 30, minha parte numérica, coeficiente numérico, e ABC, minha parte literal, as letrinhas aqui que eu não sei o valor delas. Pronto. 200ax ao cubo. Eita, ele, será que isso é um monômio? Tá ele sozinho aí, não tá somando com ninguém, não tá subtraindo com ninguém, só esse termo aí sozinho. Vamos ver, vamos conferir se é um monômio mesmo. Tem o coeficiente numérico? Tem. Tem a parte literal? Tem. Pronto. 200 vezes ax ao cubo é o meu monômio aqui. 200, coeficiente numérico, ax ao cubo, parte literal. Entendido? O que é esse monômio? É um termo, um termo algébrico. É uma expressãozinha algébrica. Só ele ali, ó. Tá vendo que eles aqui estão sozinhos? Unicamente? Pronto. Tem que ter o quê para ser um monômio? Tem que ter o coeficiente numérico e a parte literal. Pronto, identifiquei que tem. Esses dois, pronto, é o meu monômio. Entendido? Entendido o conceito de monômios? Vou esperar agora vocês falarem. Entendemos que o monômio, ele é aquele meu termozinho algébrico que aparece ali com coeficiente numérico e com a parte literal. Pronto, sabendo identificar isso, beleza, entendeu de boa o que é o monômio. Sabendo identificar esses termos aqui e sabendo que um termo é composto por esses dois aqui, coeficiente numérico, parte literal, ótimo. Você entendi o que é o monômio, que é um termozinho de cada vez. O bicho, só ele. Só um termo de cada vez que é o monômio. Pronto. Eu entendo que eu vou conseguir identificar ali a álgebra presente nesse sentido. Então, alguma dúvida? Se alguém não tiver entendido, por favor, fale para a gente, para que a gente possa resolver essa sua dúvida. Esse momento agora é com vocês. Pode deixar a perguntinha aqui no chat do que você não entendeu, ou você pode entrar aqui na nossa aulinha participando, falando mesmo. Esse momento é de vocês. Vou deixar até o material aqui aberto para que vocês possam ver a parte que não entenderam. E aí, alguma colocação? Vou esperar.
Ninguém quer falar nada, então eu vou entender que vocês compreenderam toda essa parte que a gente viu agora. Lembrando que... Ellen, Oi, é a Ieda. diga. Eu queria saber se existe monômio nulo. Vamos lá. Vou pegar o material aqui. Olhando aqui. Vamos lá. Por quais elementos é formado um monômio? E aí? Por quais elementos? Coeficiente numérico e a parte literal. Exatamente. E aí, o que vai me fazer ter um monômio nulo? O que identifica? O zero. E aí, Ieda, se eu tivesse 0x, o que seria? Um monômio com coeficiente numérico nulo. E parte literal x. Exatamente. E aí, eu poderia denominar isso como monômio nulo? Sim, monômio de coeficiente numérico nulo. Pronto. Não tenho como escrever aqui, infelizmente. Vou bem aqui. Vocês conseguem ver o que eu estou fazendo? Sim. Pronto. Se eu tivesse isso aqui, né, Ieda, que tu tá falando? Se eu tivesse isso aqui, eu tenho o quê? Tá o bichinho aqui sozinho. Tem um número e tem uma letra. E aí, eu vou entender o quê? Que seria um termo, não é isso? Mas aí, quem seria o meu coeficiente numérico? A Ieda falou aí. Quem seria o coeficiente numérico? O zero. E a parte literal, só o x, não é isso? Isso. Então, Ieda, repete aí. Isso aqui seria denominado como? Coeficiente, monômio de coeficiente numérico nulo. Nulo. E parte literal, x. X. Beleza. Ei, Ieda. Oi. Vamos aqui. Pronto, respondeu a tua pergunta. Nós precisamos entender o quê? Vou colocar aqui outro exemplo. Pode aparecer isso bem daqui. Se aplicaria da mesma forma. Por quê? Eu tenho coeficiente numérico quem? Zero. Vale alguma coisa? Não. Então, a parte literal ABC. Então, isso daqui, esse monômio aqui seria monômio de coeficiente numérico nulo. Por quê? Me trouxe um número, mas o número é zero. E me trouxe as letras desconhecidas. Então, tem um coeficiente? Tenho. Tenho a parte literal? Tenho. Formou o quê? Um monômio. Mas o quê? O termo, o coeficiente numérico é zero. Se esse coeficiente numérico é zero, vai ser monômio de coeficiente numérico nulo. Não é isso, Ieda? Isso. Pronto. Mas também, outra observação importante é que, assim como tenho o coeficiente numérico nulo, há monômios que também não possuem a sua parte literal, não é? Uhum. Me diga Você um pode exemplo. colocar um exemplo para mim? Diga aí, coloco aqui. Por exemplo, o monômio XYZ. Pronto, botei aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Não, apaga ele. Errei. Pronto. Sim. Número 25. Oi. Sim. Ixi. Tá indo, vai. No 25. Tá só ele aqui. Tem um coeficiente numérico, beleza, 25, só o número aqui. Mas e cadê a minha parte literal? Não tem. Então, aí é o quê? Monômio sem a parte literal. Monômio sem a parte literal. Eita, Ellen, não tem a parte literal. Pronto.
Da mesma forma que nós tínhamos um zero aqui, transformando o nosso monômio em monômio de coeficiente nulo, aqui chega a parte que não tem nenhuma letrinha aqui para me descobrir. Então, não tem a parte literal. Era só essa colocação, Ieda? Sim. Tem mais algum exemplo que possa dar? Isso aí eu estou colocando é porque dentro da classe dos monômios entra todos os números racionais, né? Quais são os Sim. números racionais? São os números positivos, são os números negativos, são as raízes, e também essa questão de que o monômio, às vezes, eles podem vir com coeficiente nulo, mas com a parte literal, assim como também eles podem vir só o coeficiente numérico, sem que haja essa parte literal do monômio. Certo. Vocês conseguiram compreender essa colocação de que nem sempre vem tudo certinho, bonitinho do jeito que está aqui, nem sempre vem facinho assim da gente saber. Às vezes vem só um zero aqui pelo meio, às vezes não vem a letra, e aí a gente precisa estar atento. Ou seja, se nós entendermos o conceito do coeficiente numérico, o conceito da parte literal, nós vamos saber identificá-los aqui. Então, a gente vai saber definir se tem um monômio ali, se tem um monômio que tem um coeficiente nulo. Então, é por isso que é importante a gente gravar bastante esse conceito de coeficiente numérico e de parte literal. Não é isso? Mais algum exemplo, Ieda, que a gente possa... Mais algum exemplo? Ou mais alguma dúvida relacionada aonde eu encontro de que forma eu posso contextualizar isso aqui, ou onde que eu encontro, como que eu identifico esses termos. Outra coisa, vou mostrar aqui para vocês. Se eu tivesse x, y, z, e eu poderia chamar isso de monômio, analisando esse exemplo aqui. X, Y, se aparecesse isso aqui, eu poderia chamar isso de monômio? Poderia? Sim, olha, me disseram, o Davi disse que sim. Poderia chamar isso aqui de monômio? Sim, beleza. Ah, Ellen, mas para ser um monômio, eu tenho que ter o coeficiente numérico e tenho que ter a parte literal, mas eu não estou vendo né, aí nenhum númerozinho aí. Ah, mas eu lembro o quê? Que quando não tem nenhum número aí, é como se eu tivesse um x, y, z. Vocês lembram desse detalhe? Quando não tem nada aqui na frente, é como se eu tivesse o 1. Então, o 1x era isso aqui é o mesmo. Opa! Isso aqui é o mesmo que se eu tivesse um x, y, z. Não é isso? Não tem nada aqui. É porque é como se um umzinho tivesse escondido. Mas isso é o mesmo que isso. Então, isso é um monômio? Sim. Eu tenho o quê? Subentendido aqui o 1 como coeficiente numérico e x, y, z como a minha parte literal. Então, é um monômio sim. Parabéns, Davi. Exatamente. Olha, colocou isso. Arrasou. Parabéns. Eu acho que entendeu realmente o que a gente quis passar no sentido de reconhecer o que é o monômio e o que não é monômio. Deu para entender realmente, galera? Alguma dúvida? Se eu colocasse para vocês isso aqui. Pronto.
Isso aqui, todo mundo junto, não é um monômio. Todo mundo junto não é um monômio. O monômio são eles sozinhos, não é isso? Nós falamos que o monômio era composto só por uma parte, por um coeficiente numérico e uma parte literal. Então, isso é um monômio e isso é outro monômio. Eles juntos aqui não seriam um monômio unicamente. E aí nós temos o quê? 3 como coeficiente numérico, AB, parte literal. Beleza, já entendi. E aqui, coeficiente numérico? O número, falou coeficiente numérico, o número que está acompanhando o termo desconhecido. Termo desconhecido, que é a letrinha aqui, me diz que é a parte literal. Beleza, um monômio, outro monômio. Entendido? Beleza. Ah, é álgebra presente aqui? É. Por quê? Letra, número, todo mundo aqui junto. Então, presença da álgebra. Ou seja, utilizando letras para expressar números. Entendido? Entendido? Mais alguma colocação das minhas amigas ministrantes que estão aqui só me ouvindo? Sim. Diga lá, minha amigueira. Eu quero fazer a colocação de que, às vezes, a gente está utilizando essa linguagem algébrica, mesmo sem saber. Tipo assim, vamos supor que você, Ellen, foi lá no Zé Rodrigues e comprou 3 canetas por R$ 15. Aí eu fui, Ellen, qual foi o preço? Não sei não, eu sei que eu comprei 3 canetas por 15. E aí, eu coloco o quê? Uma linguagem algébrica para eu tentar descobrir qual foi o valor que você comprou cada caneta. Entendeu? Oi? Meu microfone estava desligado, perdão. Ó, só analisando aqui. Ó, sim, só analisando. A Ieda me disse que seriam o quê? 3 canetas por Isso. R$ 15, não foi isso? Por que eu botei 3 vezes C? 3 canetas por R$ 15? Porque eu não sei o valor de uma caneta. Foi o quê? As 3 por R$ 15. E aí, eu tenho o quê? No meu dia a dia, a presença da álgebra. O valor da caneta, de uma caneta, eu não sei. Eu só sei que as 3 foram 15. Então, para mim ir atrás de o valor de uma única caneta, eu teria que montar essa expressãozinha aqui. Não é isso, Eda? Isso. Pronto. Outro exemplo que marca bastante. Por exemplo, eu fui numa feira e eu comprei umas 6 maçãs e eu comprei também 4 laranjas. E isso me custou. Gente, eu sou péssima com preço de coisa. Então, isso me custou R$ 7. Pode ser? Isso me custou R$ 7. E aí, eu não sei quanto custou cada maçã e eu não sei quanto custou a laranja. Eu só sei que tudo deu R$ 7. Então, tenho termos desconhecidos aqui. Estão vendo os termos desconhecidos aplicados no meu cotidiano? Só sei que deu R$ 7. E aí eu vou atrás de descobrir quanto custou cada maçãzinha, quanto custou cada laranja. Então, não sei quem são, não sei o preço da maçã, só sei que eu comprei 6 delas. E eu comprei também 4 laranjas, mas eu não sei qual é o preço da laranja. Então, eu vou expressar isso dessa forma. 6 maçãs, não sei quanto custa não, ainda. E 4 laranjas, não sei quanto custaram a laranja, só sei que deu tudo R$ 7. Então, empreguei a álgebra aqui. Tem a álgebra no meu cotidiano. Entendido? Sim. Arrasou, Davi. 3 canetas por R$ 15, imagina. O que mais?
Mas tem aquela chique, cara. Aquela chique são caras, é verdade. Que mais que nós podemos aplicar? Outra coisa, eu acho lindo. É lindo o álgebra, gente, pelo amor de Deus. Ó, eu comprei 2 calças, fui montar meu look, né? Comprei botar 2 blusas. Eu comprei também uma saia para me usar com uma das blusas e eu comprei um short. Não, mas vai dar tudo. Enfim, eu vou comprar um vestido bem que eu uso ele aleatoriamente depois. Isso aqui me custou R$200. 180. Tá barato, tô brincando. Ó, eu comprei 2 blusas, uma saia e um vestido. Eita, lasqueira. Deu 180. Mas tudo deu 180 e eu nem fui olhar o preço deles, da blusa. Eu não fui olhar o preço de cada blusa, eu não fui olhar o preço da saia, eu não olhei o preço do vestido. Eu só juntei tudo e levei pro caixa. E aí, deu 180. E agora eu quero saber quanto que eu paguei em cada peça. E aí eu tenho o quê? Presença da álgebra no meu cotidiano. Ó, depois eu vou atrás do... Quem é o... Ó, isso aqui é o quê? É o monômio? Será que é um monômio? Essa partezinha aqui? Tem o meu coeficiente numérico, tem a minha parte literal. Então, beleza. É um monômio, sim. Aqui outro, ó, coeficiente numérico, parte literal. Aqui também, coeficiente numérico, V, parte literal. Então, cheio de monômiozinho aqui, ó. E aí, só sei que minhas peças deram tudo 180. E agora eu não sei quanto custou cada blusa, eu não sei quanto custou a minha saia, eu não sei quanto custou o meu vestido. E aí, desenvolvendo isso daqui, fazendo lá, indo atrás dos termos algébricos, eu descubro o valorzinho do B, do S, do V. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Então, mais na frente. E agora? Mais alguma coisa? O que nós ainda não entendemos? O que mais? E aí, tia Ieda, mais um exemplo? E aí, meus participantes? Alguma coisa que não ficou entendida? Digam logo. Então, eu vou interpretar o silêncio de vocês. Eu vou interpretar o silêncio de vocês como se vocês tivessem entendido. Então, nessa parte inicial, nós precisamos realmente gravar e compreender esse conceito de que a álgebra nos proporciona esse estudo de que as letras estão ali incluídas no meio das nossas expressões matemáticas. E aí nós vamos encaixando isso no nosso cotidiano, nós vamos reconhecendo que ela de fato está presente, que de fato nós usamos muito disso no nosso cotidiano, e que às vezes nós nem percebemos. Então, gravar o quê? Que a álgebra nos proporciona sentenças abertas, sentenças matemáticas abertas, ou seja, por ali tem um termo desconhecido, por ali tem uma incógnita, por ali tem algo que eu preciso descobrir. E isso que eu não sei, esse valor que eu não conheço ainda, essa incógnita que está ali é um número, mas que eu não conheço ainda, portanto, eu denomino ele lá com uma letrinha. Pode ser X, pode ser só X, pode ser só X, se eu quiser usar só X, mas eu posso mesclar com outras letras, pode ser A, pode ser B, C, D, enfim. É uma incógnita, eu coloco lá uma letrinha para que eu possa descobrir esse valor, que até então é desconhecido. Beleza, é uma sentença matemática aberta. Essa sentença matemática aberta é uma expressão algébrica literal, ou seja, é aquela expressão que me traz números e letras, ou só letras, igual aquele x, y, z que a gente viu, não é isso? Beleza, e que esse resultado é o valor numérico. Detalhe importante, vou mostrar bem que um negócio para vocês. Ó, nesse aqui dá 2 blusas, uma saia e um vestido. Eu tenho o quê?
a expressão aqui, ó, a expressão que mistura números e letras, e tem o quem? O 180, que é o resultado dessa minha compra aqui. Isso bem daqui é o meu valor numérico, é o resultado da minha expressão, certo? Expressão algébrica literal. Aqui, ó, a parte que está lá, o número e as letras. E aqui, o meu valor numérico, que é o resultado dessa expressão aqui. Pronto. Entendi isso. Entendi o que é uma expressão algébrica literal e o que é o seu valor numérico. Aí nós vimos o que depois disso? Nós vimos os termos de uma expressão algébrica. Um termo é formado por coeficiente numérico, que é o número que vem ali acompanhando, e parte literal, que são as letras, que é o meu termo desconhecido, é a incógnita. Então, depois disso, reconhecemos o que é um termo algébrico, o que compõe o termo algébrico, coeficiente numérico, parte literal. Beleza, fomos para o conceito de monômio. O que é um monômio? É um termo algébrico, ou seja, ele lá, unicamente, só o termozinho algébrico, um de cada vez, viu? Monômio, termo algébrico. O que tem no termo algébrico? Coeficiente numérico, parte literal. Conceito de monômio entendido? Beleza. Lembrar que existem os monômios com coeficiente numérico nulo, quando o zerozinho aparece ali para mim, que às vezes vem só o valor sem parte literal. Então, entender conceito para poder identificar. Gravaram isso? Entenderam isso? Posso confiar? Vou aguardar a resposta de vocês no chat. Mais alguma colocação? Alguém quer perguntar alguma coisa? As minhas amigas querem falar algo. Ó, o Davi me disse que entendeu tudo, mas claro que só arrasou. Que bom, fico feliz com isso. A intenção é essa. E eu espero que isso seja realidade para todos que estão aqui. Então, por hoje, a gente vai internalizar isso. Vai gravar essas informações, porque amanhã a gente vai dar continuidade nesse assunto. Certo? Então, gravem o que a gente aprendeu hoje. Fiquem revisando a parte coeficiente numérico e parte literal. Fui no comércio, comprei café e comprei açúcar e deu R$6. E aí eu não sei quanto que custou cada, e aí eu tenho uma expressão algébrica. Então, vão associando isso ao cotidiano de vocês, que já vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, nós vamos encerrar essa nossa aula internalizando esses conceitos que a gente aprendeu, para amanhã a gente dar continuidade, para ficar todo mundo, para ficar claro na cabeça de todo mundo essa parte inicial, para a gente dar continuidade amanhã. Vai ser da mesma forma, eu vou liberar o link da aula no grupo, minutinhos antes, e aí a gente inicia a aula. Eu conto com a assiduidade de vocês, no sentido de marcar a presença, de permanecer no minicurso, que é importante para que vocês tenham um conhecimento geral dessa área da matemática, tá bom? E qualquer dúvida podem perguntar, a gente está à disposição para sanar as dúvidas, tanto quanto ao assunto em si, quanto ao procedimento, ao desenrolar, a execução do minicurso. A gente agradece a presença de vocês, sintam-se abraçados por cada um de nós, e a gente conta com a presença de vocês amanhã, e revisem, vamos martelando assim na cabecinha de vocês esses conceitos que a gente passou aqui agora, tá certo? Muito obrigada, e a gente vai encerrar a nossa aula dessa forma. Cada um pode ir saindo de pouquinho, e aí a gente fica online no grupo, tá certo? Qualquer dúvida podem perguntar. E lembrando que o nosso material de apoio vai ser disponibilizado no grupo, e aí vocês podem dando uma olhadinha, podem ver, revisar aquilo que já foi dado, viu? Então, é isso, guardem essas informações e amanhã a gente está junto aqui de novo com fé em Deus. Obrigada e fiquem bem e se cuidem. E estudem também. Tchau e até a próxima.